Muito bem, uma boa noite a todos. Vamos aguardar uns segundos enquanto esperamos a estabilidade do sinal. Eu ainda não estou tendo retorno. Agora sim. Vamos ver se temos som. Aguardando. Muito bem. Temos som, a qualidade está tão boa quanto possível. Hoje o nosso tema vai ser o histórico da doença na imprensa da Covid-19, a letalidade de outras doenças e a inflexão da curva no Brasil. Amanhã é o grande dia, mas hoje nós vamos acompanhar segundo os dados oficiais. Precisaremos estudar os dados oficiais, mas vamos deixar alguns dias para apontar qualquer tipo de suspeita. Por enquanto, vamos admiti-los como verdadeiros. Enquanto nós esperamos mais uns segundos, quem estiver perto da janela pode dar uma olhada ao céu e ver Júpiter, que é a estrela mais brilhante do céu, e não é estrela, né, o planeta, e logo abaixo Saturno. Ontem eu estava distraído olhado e até achei que fosse a Alfa Centauro e a Beta Centauro. Aí eu procurei o Cruzeiro do Sul, eu falei, tá meio estranha essa posição. Óbvio, né? Tava a leste e o Cruzeiro do Sul fica ao sul. Então, para quem não sabe, já fica aí uma curiosidade. E nós vamos sempre contando alguma coisa, alguma novidade aqui. Então, quem olha para o Cruzeiro do Sul, aquela estrela mais brilhante daquelas duas, né, que estão no braço da cruz, é a estrela Alfa Centauro, que na verdade são três, né? Uma gira em torno da outra, a que está mais próxima da gente é chamada de Próxima, e tem as outras duas, né? Que compõem as três, e para nós parece que é uma só. Muito bem, acho que já temos aí uma estabilidade do sinal, podemos começar. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos confirmar que estamos no lugar certo. Enquanto mais alguns segundos, eu coloquei aqui na foto, nesse canto acima de mim, né? O Sebastião Varoto e o Sérgio Andrade, que são velhos de IP. O Sebastião, ele entrou até antes de mim, ele entrou em 1984. O Sebastião Varoto, assim como eu, é uma curiosidade do programa espacial. Ele nasceu em Pindorama, assim como eu. Pindorama não o país, né? Como a gente chama o Brasil, como os índios chamavam, né? O Brasil e nós também. Mas Pindorama, a cidade do estado de São Paulo. Existe outra Pindorama que fica no Tocantins, né? Não é isso? Pindorama de Tocantins. Inclusive o nome dela nem é Pindorama somente, né? É Pindorama de Tocantins ou do Tocantins, ou algo do tipo. Mas o Sebastião, ao contrário de mim, ele morou em Pindorama até os 10 anos de idade. Muito bem. E o Pindorama é um velho colega de trabalho. Quando eu entrei no INPE, alguns anos depois, eu fui transferido para o meu grupo, né? Foi transferido para o departamento dele, que ele atuava. Aí depois separou de novo e de 2001 para cá, nós fomos convidados para integrar o grupo de sistemas, sistemas espaciais, né, do INPE, e estamos lá até hoje. E ambos temos tempo para aposentadoria. Ele
já está no caminho da aposentadoria, eu também tenho tempo, mas não pretendo me aposentar, não. Esperemos ainda que atuemos juntos mais algum tempo. Vamos lá, então. O que que nos interessa aqui? Opa, o que nos interessa aqui? O histórico da imprensa. É, bom, está dando destaque aí, mas não tem importância. Quando começou essa história na imprensa? O primeiro dia, e eu, desde o primeiro dia que eu tenho visto na imprensa, eu tenho feito posts, né, postagens no Facebook. E logo que saiu isso daí, eu postei. Foi no dia, vejam só, 28 de janeiro. 28 de janeiro. E qual era a preocupação, né, que aí é o Samidana, Dama, né, Dana, quem não conhece, é um economista que trabalhava na Globo News e depois, esse ano, ele passou para a Jovem Pan. E qual era a preocupação? Por que, que ele trouxe essa preocupação para o Brasil também? Né? Porque a preocupação era que a China era um grande, aliás, era não, é um grande player no cenário mundial. E dessa forma, a China, ela, inclusive, para todo mundo, inclusive os Estados Unidos, ela é a maior parceira de muitos países, até da Alemanha. Hoje eu estava vendo surpreso que o maior parceiro comercial da Alemanha é a China, também da Argentina, de quase todo mundo. Né? Eles são grandes consumidores e grandes exportadores. Aliás, ele é o sonho de qualquer país, né? Exportar bens com muita. Me foge agora o termo, né? Em que você. Bens industrializados com muita trabalho em cima. Como é que é o nome disso? Bom, alguém me lembra aí. Escreve aí que eu fugiu da memória. E aí tem alguns dados, né, que o Samidana fez, ó, no Brasil, ó, as exportações brasileiras, quase um terço, mais de um quarto, é para a China. Os Estados Unidos, que vem em segundo lugar, ó, 13%. Ou seja, nós exportamos para a China mais que o dobro do que para os Estados Unidos. Então, nós não temos, se tivéssemos que ter alguma preferência segundo os nossos interesses e não segundo as nossas preferências de gosto, de sistema político, de qualquer outra coisa, seria os Estados Unidos. Não, né? Pelos interesses do Brasil é a China. Né? Aliás, temos sempre que lembrar isso. O Brasil, na época da ditadura militar, o Brasil, só para ter uma ideia, ele foi o primeiro país a reconhecer o Iraque, que era socialista. Teve a revolução no Iraque e se tornou uma república socialista. E o Brasil foi o primeiro país a reconhecer. Tanto é que a ditadura militar, né, ela estabeleceu uma ponte de negócios com o Iraque muito boa. Tanto é que as únicas multinacionais a atuar, as poucas multinacionais a atuar no Iraque eram brasileiras. Né? A Braspreto, obviamente, e algumas construtoras, grandes construtoras que trabalharam lá. Tem muitas histórias do Iraque, inclusive envolvendo o INPE. Um dia talvez eu conte. Vamos em frente, então. Aqui eu não estou com muita pressa, então, apesar de que amanhã é dia de trabalho, mas vamos esmiuçar bem devagar as coisas. Então, ó, voltando ali, 28 de janeiro. Depois, ó, no dia 18 de fevereiro, já temos aqui, ó, uma preocupação que a imprensa nos traz
dizendo aquilo que a gente mais ou menos tem até hoje, né? 80% tem sintomas leves, 13%, 14% severo e 5% quase crítico, né? Mudou um pouco essas coisas, né? Mas ó, uma curiosidade desse meu post, ó, é um post de 18 de fevereiro. Eu coloquei aí a preocupação, né, mundial que já estava tendo. Foi uma matéria da Globo News, né? Só da cara assim, eu nem tenho o símbolo dela, mas está evidente que é, né? E você vê, ó, eu coloquei até aqui uma um chamariz, né? Chamar atenção aqui, ó. Nenhuma curtida. Foi um post assim que ninguém deu a mínima, né? Assim como aquele outro lá, mas naquele outro ainda tinha algumas pessoas. Eu não coloquei aqui, ó. Mas eu me lembro que havia algumas curtidas, né? Algumas pessoas se interessaram aí por causa da economia da China, né? Aí no dia 24 de fevereiro, ó, poucos dias depois, ó, menos de uma semana, tá lá de novo. E eu coloquei o post como sendo bad news. Por quê? Porque em Nova York, as empresas, de uma certa forma, caíram, inclusive as brasileiras. Então, ó, caiu a Petrobras, caiu a Vale, e depois caiu, né? Foi um desastre, né, para as empresas brasileiras. Ó, no dia 25, um dia depois, aí nós já tínhamos uma má notícia, né, em que eu coloco aí, infelizmente, a Covid-19 chegou ao Brasil. Mas eu tinha esperança, né? Ainda estamos no verão, veremos como o vírus comporta-se. É, Manaus nos mostrou que esse vírus aí não tem problema com verão não, né? Com calor. Como muita gente, a maioria das pessoas que eu conheço, médicos, né? E muita gente na televisão que foi dar entrevista acreditava que o verão do Brasil, né, que era um país quente, não teria tanto problema. Infelizmente, eles erraram. No mesmo dia 25, mais tarde, né, aí eu escrevo um outro post dizendo a construção do caos, em que as bolsas pelo mundo todo despencaram e, de novo, em Nova York, né, novamente as empresas ligadas a minério, né, e a petróleo, né, que é a Petrobras, a Vale, assim como as de transporte aéreo, né, a Gol, a Azul, todas despencaram. No dia 28, aí já começamos, a Folha de São Paulo, né, ela publica esse infográfico aí, chamando a atenção do perigo que era a doença. E eu postei, eu copiei da primeira página da Folha e coloquei aqui a letalidade. Escrevi em cima para ficar bem claro. Com 7,8 bilhões de seres humanos, o potencial dessa doença é matar mais de 250 milhões de pessoas se não for contido. Obviamente, eu imaginava, eu acreditei nessa taxa aqui, que é a primeira que eles colocam, né, no infográfico aqui, dizendo que esse novo coronavírus, ele teria uma letalidade de 3,4%. Ou seja, todo mundo que pegasse o vírus 3,4%, né, morreriam. É, daqui a pouco a gente volta nele. Vamos ver das outras doenças. Ó, o ebola, para efeito de comparação, 51%. 51%, metade. Ou seja, duas pessoas pegam o ebola, uma vai morrer. A MERS, que é um outro tipo de SARS também.
né, que ela atacou o Oriente Médio. 38%. Essa é mortal realmente, né, praticamente, ó, 38 em 100, né, que seja, quase 4 em 10. É uma mortalidade muito alta. E lá eles, deu para eles, né, no Oriente Médio, uma certa experiência, né, para lidar com o SARS, apesar de que o Irã apanhou bastante, né. O SARS mesmo, né, que atacou a China, Japão, a Coreia do Sul, e que deu para eles, né, uma grande experiência para lidar com essa nova SARS. Tanto é que o Japão tocou a vida sem fazer quarentena por um bom tempo, né? Até quando eles perderam realmente o controle, fizeram um pouco de quarentena. Atualmente eu não sei como é que eles estão isso daí. Aliás, é uma boa ideia. Vamos ver como está o Japão, quarentena do Japão. Quem sabe amanhã ou sábado tratamos disso. Ó, essa SARS que atacou o Japão, etc., ela tinha uma letalidade de 9,6%. 9,6. É um décimo, né, praticamente. É bastante gente também, né? A dengue hemorrágica, que também ataca no Brasil, né, 2,5%. Olha só que coisa inacreditável, né? Todo mundo acha que a gripe espanhola foi um terror. Mas se você olhar bem, ó, a letalidade dela é 2,5%. Ou seja, 25 pessoas em 1.000 morrem. A gente está acostumado a ver no filme coisas tipo Ebola, né, que mata metade ou mata quase todo mundo, e a gripe espanhola matava só 2,5%. Aqui, ó, é uma curiosidade, né? Não tinha teste de DNA em 1918, né? Aliás, nem sabiam que era isso, né? Como é que eles sabem, então, que a letalidade era 2,5? Provavelmente eles pegaram de relatos de quem realmente ficava doente. Então, pode ser que tivesse alguém como o coronavírus hoje, né? Em que a pessoa pega o vírus, mas não manifesta nada. E essa informação nós não temos. Assim como hoje em dia, a coisa já também está tão descontrolada que a gente não sabe exatamente quem já pegou o vírus ou não, né? Quantos são os que não pegaram? Então, essa que é o problema da letalidade atual da Covid-19, né? O sarampo mata 2,2%. Olha que coisa inacreditável. A gripe sazonal, essa que tem todo ano, ela mata 0,1%. Ou seja, uma pessoa em 1.000. Você pega uma população como o Brasil com 200 milhões, né? Corta 3 zeros, 200 mil pessoas, né? É bastante. É isso mesmo? Confiram a conta aí. Se eu errei, bota nos comentários. Aliás, deixa eu ver eu não estava preparado aqui. Muito bem. Opa. Vamos fazer aqui uma pequena pausa. O Emerson aqui deixou um comentário. Um abraço, Emerson. Para você e para os seus, o Neto Domingos. Eu lembro de você, Neto. Vieira da Cruz. Muito obrigado aí pelas suas gentis palavras. Muito bem. Confere os meus cálculos aí. Se eu errei, por favor, manda aí que enquanto não acabar, a gente corrige. Vamos lá, então. A gripe suína, que foi um terror em 2009,
E foi engraçado porque engraçado não, né, foi curioso, porque em 2009, 2010 eu estava na Argentina. Eu morava em Bariloche. E a gripe ela ficou sendo como algo argentino, né? Algo assim que o governador na época recomendou que não fosse para a Argentina, lembram disso? Então, assim, foi um negócio assustador, né? E tudo aqui tranquilo. E minha esposa, por exemplo, pegou a gripe suína lá em Catanduva, né? Foi parar na UTI, quase teve que entubar. Não é brincadeira, não. E mesmo assim, ó, ela matou 0,02%. Ou seja, décimo centésimo, 2 centésimos, ou seja, 2 pessoas em cada 10.000. E foi um negócio que assustou todo mundo, né? E essa daqui, nós temos a Covid, né? Que está aqui dizendo que mata, os chineses inicialmente disseram que ela mata 3,4%. Só que os dados, inclusive dos chineses, como eu já mostrei ontem, eles não batem, né? Deixa eu só fazer uma pequena correção aqui. Aqui. Ok. Vamos lá. Volto aqui, vamos para a próxima, que nós vamos ver agora de novo aquela tabela que eu mostrei ontem, a letalidade da Covid-19. Se você olhar nesses dados que eu coloquei, que é tirando o México, né? São países da Europa e são países quase todos ricos, né? Que têm dinheiro, ou seja, eles não têm problema de subnotificação por falta de dinheiro, né? Só que lembrando, ó, a, a França, ó, ela tem uma mortalidade de 18%, uma letalidade de 18%. É muita gente, né? É muita gente. E a China, ó, volta lá. Opa! A China, ó, que curioso, ó. Se você pegar os que morreram, né, e considerando o total de casos, a letalidade dela vai dar 5, mais de 5,5, 5,58. Praticamente a do Brasil, né? Ok? Vamos lá, ao que interessa. Os dados que saíram hoje, como é que eles estão? Eles estão confirmando que podemos ter realmente uma inflexão? O que vocês acham? Olha, anteontem, nós tínhamos aqui fazendo aquela média semanal, né, de 7 dias. Eu já fiz diversos cálculos com esses números, né, que a gente tem. A subnotificação de sábados, domingo e terça, né, elas deturpam grandemente as curvas, né, que a gente traça, os cálculos. Então, assim, o dia mais estável, ou os dias mais estáveis, né, são terça, quarta, quinta e sexta, que são realmente os dados bacanas, né, que são assim, não tem muita influência da subnotificação. Porque o que acontece? Na segunda-feira, por exemplo, São Paulo, né, deu 40 e pouco, 43, né? E no dia seguinte, na terça, aí foi o maior que já deu. Então, por que foi o maior? O Brasil também acontece isso, né? Foi o maior porque teve subnotificação, aí quando consolida, vai consolidar no dia seguinte, aí dá aquele número exagerado. Então, essa média de 7 dias, ele realmente ele elimina o máximo possível essas variações que atrapalham o cálculo, né? Então, ó, a gente tinha aqui essa rampa
que é o desse dia e dos 7 anteriores, anteontem, quando eu calculei, era de 4,7% em cima dos 7 dias anteriores. Ontem, olha só que beleza, já tinha dado 2,8, diminuiu. E hoje, tchan, 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 menos 0,5%. Eu acho que amanhã, talvez, ele até diminua, vamos ver. Eu acho difícil ele dar um salto gigantesco, né? Aqui a gente vê que teve aquele grande salto lá por causa das subnotificações, aí ele começa já a cair para um número mais próximo da realidade. E como aqui teve um fosso, né, muito grande, ó, então a média ela está bem abaixo aqui dos máximos. Vamos ver amanhã se confirma. Se confirmar, é um bom sinal. Se não, significa que nós começamos a entrar no teto. Ó. Nós estamos no platô, vamos andar. Se por acaso explodir aqui, aí é um péssimo sinal, né? Eu não sei se vocês já viram os jornais de hoje. Os Estados Unidos, com a abertura que eles fizeram esses dias, já está dando uma segunda onda. Então, ou eles vão ter que entrar de novo em lockdown, ou provavelmente eles vão começar a escalar de novo. E a gente viu ontem, né, a curva dos Estados Unidos, né? Ela tá bem caindo, né? Caindo, 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 caindo. Vamos ver o que acontece lá. A gente tem que estar sempre atento a esses países, porque é o que vai acontecer com a gente, né? É o que vai acontecer com a gente. Vamos ver aqui. Alexandre Landim, um abraço para você também. Faltou alguém? Não. Então continuamos. E São Paulo? São Paulo a gente teve uma decepção, né? Ele começou uma queda razoável, né? Aí ontem ele deu uma subidinha. E hoje? Como é que está São Paulo? Primeiro, vamos lembrar de ontem. Aliás, desculpa, anteontem. Tinha dado aqui uma queda de quase 3%, né? Aí ontem deu o recorde aqui ele foi superado por um outro recorde, né? De 340 e fez essa rampa aqui, né? Essa plataforma subir quase 1,5%, né? 1,4%. E hoje, tchá, 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 hoje nós estamos nessa situação. Houve uma queda no número, né? 283, mas pode ser subnotificação, porque hoje é feriado em muitos lugares, né? Na maior parte do estado é feriado. E talvez seja subnotificação, mas de qualquer forma, zerou. Então nós estamos aqui com 2 semanas, ó, no mesmo número, 226 mortos por dia. Vamos aguardar para ver o que amanhã vai nos reservar, né? É isso aí. Alguma dúvida? Não, não temos dúvidas. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. E amanhã, tomara que tenhamos boas notícias para dar e vamos ver o que acontece. Se acontecer algo que mereça a live, estarei aqui, ok? Muito obrigado a todos. Novamente, uma boa noite. Aline, você que está chegando por último aí, um grande abraço para você. Rebobina e veja do começo. Tchau, tudo de bom para vocês.